Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber vídeos. E também não deixa de deixar um like. Bom pessoal, vamos seguir mais uma saga do livro Mente Campos de Batalhas. Vamos ler o capítulo número 2. O Homem de Sucesso. Quando somos governados por nossas emoções e não pela verdade espiritual, acabamos frustrados e não atingimos o resultado o que o Senhor espera para a nossa vida. O dia de vencer o desânimo é discernido porque está o nosso espírito nos abrindo para nos sermos controlados pelo sopro do Espírito que nos eleva da condição de alma vivente para o Espírito vivificante. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Vou procurar aqui. Capítulo 15, versículo 45 e diz: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Vamos lá. Você vai descobrir que existe um fôlego que sempre leva à vitória. Deus nos criou de forma tremenda e maravilhosa. Ele nos capacitou para o relacionamento com o meio exterior através de nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. São 5 sentidos que nos fazem perceber e vivenciar a realidade à nossa volta e nos transmitem impressões a respeito do que está ao nosso redor e revela o ambiente que aqui estamos submetidos. O inimigo, ao manipular os sentidos, está distorcendo a realidade, escravizando o homem, levando-o a viver como um derrotado, como alguém desprovido da visão e da audição e do discernimento necessário para dar sabor à sua caminhada espiritual. Renuncie e todos os alvos que o inferno tem usado para atingir a sua vida. Atire flechas, o que demonstrem atitudes de vitória, e lancem o desânimo para fora de sua vida. Veja um exemplo registrado no 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 até o 20. Vamos ler aqui. Capítulo 13, versículo 14 até o 20. Vamos lá. Jejuás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jejuás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jejuás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavalheiros. E Eliseu lhe disse: tome um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. E então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. E porque ferirás os sírios e a Afeque até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. E então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-as 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás
os sírios até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas de Moabitas invadiram a terra na entrada do ano. Vamos lá. O primeiro alvo do inimigo é atacar a nossa visão de continuidade, fazendo-nos ficar presos ao passado, ao cometido de uma terrível enfermidade que levaria à morte. O Eliseu recebeu a vista do rei Jeovás. No instante em que viu o Eliseu, em sua visão remeteu-lhe ao passado, ao tempo do início do ministério do profeta, quando Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias, por visto ser arrebatado por um redemoinho. A expressão usada por rei referindo-se aos carros e cavaleiros demonstrava que naquele instante que a morte de Eliseu se aproximava, o rei estava preso ao passado e sua visão de continuidade estava nublada, e o desânimo tomará conta de sua vida, pois achava que os dias de unção irão acabar, e com a morte do profeta não haveria mais manifestações sobrenaturais. Contudo, a relação do rei e a conta tudo o que o Eliseu ensinou e viveu em seu ministério. O rei Jeoás sofreu deste ataque emocional, impedindo que sua visão indicasse a realidade espiritual. Você pode vencer. Vamos lá. O Eliseu ensinou o rei a não ficar prostrado diante da ameaça de morte e do prenúncio do fim. A continuidade está reapresentada na flecha de que vai mais longe e atinge os verdadeiros alvos de que Deus deseja que você alcance. Flecha da vitória da visão espiritual. A partir de hoje, use sua flecha da sua vitória. Retese o arco e abra a janela e vislumbre os novos horizontes que estão preparados pelo Senhor para alimentar sua visão. Assim, você vence o desânimo, e porque a visão celestial supera a tristeza ou o passado, onde o inimigo existe ao manter a sua visão presa. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Mas como está escrito, nem os olhos virão, nem os ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Podemos dizer que o segundo alvo é o inimigo de nossa sensibilidade em ouvir a voz profética. Em rei Jeoás estava ouvindo a voz do profeta, obedecendo mecanicamente a cada um de seus comandos, mas que o profeta ordenou: atira, declarando que aquela era a flecha da vitória do Senhor contra os sírios e até os consumir. O rei, a tímida, desconcertadamente atirou apenas nas 3 flechas contra a terra, e o desânimo quer tirar-lhe a sensibilidade para que você não se realize na completa obediência, sem nenhuma restrição. Quando ouvimos algo que estamos resistindo, o resultado nunca será totalmente positivo. Ouvir para obedecer. Diferente para a postura de Jeoás, você deve cessar de ouvir e obedecer a direção do Senhor, que elimina toda a dúvida e nos faz encaminhar sem nenhum desânimo. A sua atitude deve se seguir até o fim, até alcançar, porque seus ouvidos sempre estarão atentos à orientação do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Flechas da vitória no caminho da obediência. A partir desse momento, passe a usar a flecha de sua vitória. Samuel ouviu a voz de Deus e, por 3 vezes, buscou ali. Ele não desistiu de até ouvir, o que era raro naquele tempo.
e se abriu para receber do Senhor e cumprir o que ele determinasse. O desânimo não vence os que estão determinados a ouvir a voz de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 50, versículo 4, diz: O Senhor me deu uma língua de eruditos, para que eu sabia dizer a boa palavra ao descanso. Ele me desperta todas as manhãs, me despertar-me o ouvido para que eu ouça com eruditos. O próximo alvo é ser atacado em nosso discernimento para não entendermos o momento em que vivemos. Azael havia recebido uma palavra de que seria um rei da Síria no lugar do Ben-Hadad. Entanto, em discernir o momento, exultou com as suas próprias mãos e forçou o cumprimento daquela palavra, matando o rei, sufocando-o como um cobertor molhado. Não há possibilidade de vitória e não soubermos discernir como o que Deus quer realizar, os caminhos que ele valida. A frustração e o desânimo estarão presentes na vida daquele que, por precipitação, infidelidade e seu coração, atropela os desígnios de Deus, querendo que a força do seu braço conquiste o que é o do Senhor. Tome a atitude e denuncie todo o intenso do inimigo e tirar o seu discernimento. Há um fôlego de vida no espírito que nos garante uma conduta vitoriosa. Como José do Egito, você também pode vencer. Ele sabia que seus sonhos seriam realizados e não permitiu que o seu coração fosse afetado por precipitação ou desânimo. Mesmo elevado ao cargo de governador, ainda guardou mais 9 anos até se encontrar com seu pai Jacó, para demonstrar de uma maneira completa o que Deus realizará em sua vida. Vamos ler aqui. A flecha da vitória contra o principado do engano. Em todo o tempo antes do cumprimento de seus sonhos, José foi tentado a agir pela força de seu braço humano. Contudo, em todos os anos em que aguardava a realização de seus sonhos e as investigadas do engano que tentarão a José rebeliar-se ou desanimar, ou não encontrarão naquele jovem coração do espaço para vir à tona, por discernir os tempos e viver na confiança da realização do Senhor em sua vida. José chegou com uma flecha onde ninguém havia chegado e foi o segundo homem mais importante de toda a terra do Egito. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, e diz: tudo tem seu determinado e há tempo para todo propósito debaixo de todo o céu. Outro alvo que o inimigo quer atacar é a nossa disposição em guerrear, para que não tenhamos nossas novas conquistas. Elias sofreu um ataque após uma tremenda vitória contra os profetas de Baal e, dominando pelo medo de Jezabel e sua influência, em que ficar na caverna e viver na consideração da injustiça, porque está sofrendo naquele ataque. Se permitirmos o desânimo nos domine, não seguiremos adiante. Na tentativa de nos proteger, deixamos de conquistar muito mais do que imaginamos. Não é um tempo de caverna, de ficar de um cantinho remoendo o passado, pois essa atitude não habita em suas mãos, para tomar posse de coisas maiores. Uma vez mais, você é capaz de vencer. Ao ouvir do Senhor o ciclo suave, Elias entendeu que aquele não era o seu lugar. Deus lhe perguntou: o que fazem aqui? O que você sempre encontre, onde o que o Senhor deseja, o que jamais a passividade e o desânimo impeçam alcançar novas realizações.
Vamos ler pra gente finalizar o vídeo. Pra não ficar um tempinho curtinho. Vamos lá. Flecha, seguindo a mesma coisa. Vamos ler aqui, vamos ver aqui. Flecha da vitória para ocupar o espaço. Elias ungiu 2 reis e ainda fez o Eliseu seu sucessor, e os seus dias não terminaram na caverna. Ele ocuparia os espaços jamais imaginados, subiria aos céus no redemoinho e seria usado pelo Senhor com grande poder. Como a igreja do Senhor ocupe os espaços, subjugue o inimigo que você está nos lugares celestiais para governar com autoridade. O Senhor quer usar na sua vida, esteja disposto e disponível para isso. Nosso apetite em saborear a vitória e realizar sobrenatural em outra área de nossa vida, que o adversário quer atacar, e porém, aquele que vence o sabor de novas conquistas. Ele nunca que se flecha para o novo do Senhor e não se limita nem se intimida por ameaças. O servo de Eliseu se serviu de todos os lados pelo exército de Síria e temeu e desanimou. Eliseu, contudo, orava ao Senhor e descansava em todos os livramentos. Cada vitória tinha um sabor especial diante daquele cerco que o Senhor simplesmente mostrou a força da sua presença e todo o seu poder. O exército de Sírio foi conduzido até Samaria ao invés de matança. Houver um banquete de abundância, que não houver mais investidas do inimigo contra a terra de Israel. Aquela vitória teve um sabor todo especial, pois foi conduzida com a estratégia do Senhor. Até o fim de seus dias, o Senhor conservava o sabor da vitória. Este é o combustível que move os que conquistam o reino com esforço, e por isso apoderão dele, por saber do poder do que a vida eterna tem destinado a cada de um que vivem como herdeiros daquilo que o Senhor conquistou. Mesmo que o de morto Eliseu ainda precipitava a sua ressurreição. Deus quer nos habilitar para níveis ainda maiores. Vamos ler. Flecha da unção. Ainda nos que permaneceu nos ossos de Eliseu é a garantia que iremos exceder limites de que a morte não representa o fim da atividade de seus resultados. A flecha da unção que quebra todo o jugo, que qualquer limite está no arco para ser disparada e você pode contar a história de que o fôlego do espírito vivificante pode realizar em que vence a toda limitação. Assim que finalizo o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa um likezinho maroto para deixar meu canal crescer. Se inscreve para ajudar meu canal a crescer. E até a próxima, pessoal.